Olá, hoje eu trago mais curiosidades aqui sobre os nossos autores e livros e tudo mais. Então vamos lá. Quais são os 5 livros brasileiros mais vendidos no mundo? Você sabe? Aqui você vai conhecer os 5 livros de autores brasileiros mais vendidos do mundo, né? Afinal, a leitura transforma a literatura brasileira e que tem muito a oferecer ao mundo. Nós não deixamos nada a desejar ao resto do mundo. Então, se você não leu alguns desses livros, essa é uma boa oportunidade para prestigiar aí os livros nacionais mais lidos mundialmente. Vamos lá. Eu trago também aqui uma ideia, assim, um reflexo do país, né? Que permite para que outras nações possam conhecer e viajar para o nosso território, costumes, problemas e principalmente a nossa criatividade. Então, assim, é interessante que a nossa literatura seja de qualidade, seja forte, pujante, expressiva lá fora, porque está levando aí toda a nossa cultura e isso é muito importante. Então, o primeiro livro, vamos ver aqui. Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Lançado em 1956, Grande Sertão Veredas, do autor mineiro Guimarães Rosa, é um dos livros brasileiros mais lidos no exterior. O romance mostra um Brasil bem diferente do imaginado pelos povos estrangeiros. Hoje, a obra é considerada uma das mais importantes da literatura brasileira e lusófona. Capitães de Areia, aí segundo lugar, Capitães de Areia, de Jorge Amado, você sabe. Escrita em 1937, a obra é do famoso autor baiano Jorge Amado, também autor de Dona Flor e seus 2 maridos, assim como de Tieta do Agreste e Gabriela Cravo e Canela. Aliás, os livros do autor foram traduzidos em 49 idiomas, sendo Capitães da Areia sua obra mais famosa mundialmente. Agora tem aqui em terceiro aqui Clarice Lispector com A Hora da Estrela, narrando a história de Macabea, que migra de Alagoas para o Rio de Janeiro e vive uma vida sem grandes acontecimentos, apesar de se sentir bem deslocada com a diferença cultural e tudo mais. Publicada em 1977, segundo a própria Clarice, a história retrata uma inocência pisada e, de certa forma, suas próprias histórias, né? Porque a Clarice tinha isso, era uma ucraniana também, teve esse choque cultural e tal. E aí, depois, então, vem Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, publicado como folhetim em 1880. Memórias Póstumas de Brás Cubas ganhou sua forma de livro no ano seguinte, em 1881. Porque você sabe que antigamente era assim, geralmente os escritores trabalhavam numa redação de jornal e tal, ou tinham algum acesso, e era publicado em folhetins, assim, por partes, capítulos. Depois, então, tendo uma boa aceitação, era muito lido e tal, isso transformavam, montavam um livro e publicavam em livro. Então, tá? Hoje a gente faz pela internet, publica avulso pela internet e tal, para chamar a atenção dos editores e tudo mais, e depois publica em livro, né? Mais ou menos semelhante aí, né? Apesar de dividir as opiniões na época, em 1881, quando foi publicado o livro, devido à inovação temática da obra,
Atualmente, ele é um dos livros mais importantes da literatura nacional. Ele causou um burburinho ali, porque uma temática totalmente inovadora, tal, mas atualmente não tem outro, né? E vem aí também O Alquimista, de Paulo Coelho, a obra mais recente da lista, é O Alquimista, de 1988, é também escrito por um brasileiro, Paulo Coelho, que é o autor nacional mais vendido internacionalmente, ultrapassando assim a marca de 65 milhões de cópias, publicado em 68 idiomas. Além disso, é um dos livros mais vendidos da história. Pois aí, espero que você tenha gostado. Um grande abraço, um beijão no coração. Obrigado.